E já estou aqui com a Ângela, federal nutricionista. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada pelo convite. A gente sabe aí que todo mundo está falando. Você vai conhecer um amigo, um familiar, um parente, um colega de trabalho que vai dizer: eu engordei nessa quarentena. É ou não é, Ângela? É verdade. É triste aí o que as pessoas detectam com a quarentena, que além de trazer tanto transtorno, tantas percas, infelizmente, as pessoas também acabaram aí esquecendo um pouco mais da saúde, que a alimentação é o principal, é a base de uma boa saúde. Sem dúvida, a alimentação é a única forma de nutrir o nosso organismo, né? É o combustível principal e único do nosso corpo. Então, quando a gente não tem atenção nesse caso, a gente acaba pendendo, né, assim, a perder resultados, né? Muitas vezes conquistados por muito tempo, né? Com muito trabalho, e também a questão da saúde em si, né? Que acaba tendo prejuízos nesse caso também. E você no consultório percebeu isso? Assim, a gente percebe com os amigos, perguntando com as pessoas próximas. E você, no consultório, as pessoas já estão procurando você ali para poder reorganizar ali a alimentação, reorganizar a vida e voltar ali a ter uma vida saudável de fato? Muitos sim, outros ainda estão esperando terminar a pandemia. Estão esperando terminar a pandemia? Terminar. Meu Deus! O ponto aqui é importante a gente frisar realmente como é valioso realmente buscar esse auxílio no momento atual, né? Não esperar mais tempo. Até porque a gente não tem muita previsão ainda, né? Então, no início a gente contava com poucos dias, né? Uma quarentena pequenininha, e assim todo mundo foi começando a se organizar, aproveitar o tempo livre para se cuidar, mas como foi se estendendo, as pessoas foram se perdendo, sem dúvida. É verdade. A gente sabe aí que a média, né, numa pesquisa, foi um aumento de 6,5 kg. É muita coisa, Ângela. 6,5 kg para uma pessoa é uma porcentagem de peso muito alta. Isso traz aí circunstâncias e reflexo para a saúde em si, no total, né, no geral. E nessa pesquisa a gente está em primeiro lugar, né? Nós somos o país que mais engordou na peso. pandemia. Isso. E a gente sabe que dos brasileiros também, isso que é algo assustador. A gente antigamente falava dos americanos, né, que tem ali a grande porcentagem de população obesa e grandes obesos ali, uma obesidade mórbida mesmo, mas os brasileiros já estão aí 20% dos adultos que têm obesidade. Sim, e mesmo a obesidade sendo um fator de risco no Covid, né? Mesmo assim, a gente não tem conseguido trabalhar isso na questão preventiva, né? Porque a obesidade, a prevenção dela é o cuidado, né? A alimentação saudável, uma reeducação alimentar, não seria uma dieta, porque a dieta acaba muitas vezes afastando as pessoas desse estilo de vida saudável, mas uma busca por qualidade mesmo, né? Controlando a quantidade e assim buscando realmente qualidade de vida de forma preventiva, principalmente na questão do Covid, mas também considerando tudo que vem depois, tudo, né? A vida em si, né? Sem Todo dúvida. Um percurso de vida. Mas o que você acredita que fez as pessoas, assim, relaxarem um pouco na pandemia? A gente sabe que todo mundo ficou muito ansioso, muito preocupado, a gente entende isso. Mas o que você acha que pesou mais nesse momento para as pessoas deixarem esse cuidado? Porque, vamos dizer, a gente estava falando justamente sobre saúde, estávamos falando justamente sobre se cuidar, justamente sobre a obesidade ser aí um ponto crucial na questão do Covid, mas por que será que as pessoas descuidaram justamente mais desse ponto? Eu vejo que a ansiedade foi um dos principais fatores, né? Vinculados à mudança de vida, né? A gente estava acostumado a ter uma vida muito ativa, não ter muito tempo. De repente o tempo nos sobrava, a ansiedade chegou junto com a ociosidade muitas vezes, né? Pessoas com dificuldade de gerenciamento de tempo, né? Não conseguindo muitas vezes exercer as suas funções, porque nem tudo dá para fazer em home office, né? Então as pessoas foram usando o alimento como como forma de realmente aliviar seu estresse, sua ansiedade. Extravasar de alguma forma na alimentação. Não é o papel dele, mas a gente sente prazer nisso, né? A gente acaba percebendo que muitas vezes está vinculado também a uma questão educacional, né? Aquela coisa, a criança está sofrendo, a mãe vai dar um docinho, né? Então a gente tem muito esse histórico cultural de nos fazer merecer esse preenchimento, né? Exato. E esse como preenchimento, se fosse uma compensação pelo sofrimento, exato, né?
Então, assim, eu mereço, eu estou sofrendo tanto, então eu mereço. E a gente precisa vincular o merecimento à qualidade de vida, né? Além disso, a gente tem a questão da redução da nossa movimentação, né? Então, antes, por mais que não havia uma prática de atividade física, havia um ir e vir, né? A gente se movimentava. Hoje a gente, né, nessa demanda caseira, a gente sai da cama, senta no sofá ou vai para uma cadeira, né? Verdade. Então, existe uma movimentação muito menor. Então, o nosso gasto energético diminuiu e deveria ter havido um ajuste calórico. A gente deveria ter reduzido o volume que a gente se alimentava, mas aumentou. Não. E acabou sobrando. Essa pessoa que aumentou, né? Que ela teve o ganho de peso aí na pandemia. O que ela pode fazer assim? Não, tá bom. Então vocês estão falando que eu não posso ter ganhado peso, não posso ficar mais aí nos meus quilos, mas como que eu dou o start para mudar essa situação? Como que ela pode hoje? Não, quero dar um basta. Hoje é terça-feira. Dizem que o dia de iniciar a dieta é na segunda, mas eu sou daquelas assim, que eu nunca tive isso. Ah, na segunda-feira eu começo. Não, eu começo na sexta, eu começo na quinta, eu começo o dia que eu determinar. Então hoje pode ser o dia que você determine isso. Como que ela pode falar assim, não, vou mudar a minha alimentação, vou modificar tudo porque eu preciso perder peso? O primeiro ponto é entender que a gente só tem o hoje, né? Então não adianta programar lá para frente. Exatamente. A gente tem o presente, ele chama presente por isso, né? Isso. Que é o que a gente vive. Então se eu tenho hoje, do hoje eu vou fazer o meu melhor. O primeiro ponto é identificar o que está atrapalhando o meu processo. Dá nome mesmo, o meu problema é a ansiedade, meu problema é compulsão, meu problema é culpa, eu sinto culpa por algo que está acontecendo, que eu deveria ter feito, né? Então dá nome àquilo que é a origem mesmo. Sim. Nem sempre a gente vai identificar de primeira, mas começar a se ouvir e prestar atenção no próprio organismo, no comportamento. E daí a partir dali, realmente trabalhar uma mudança de pensamento. Essa metanoia é muito importante. Fazer com que a gente troque a quantidade pela qualidade. Sim. Que a gente cultive os bons hábitos dentro das nossas casas, que a gente realmente plante saúde para colher qualidade de vida. Exato. E ali é nas escolhas. Existem pesquisas que falam que nós fazemos em média 10 mil escolhas por dia. 10 mil escolhas. E aqui entra tudo, né? Se eu vou por um caminho ou outro, se eu visto ou não visto. Então, quantas escolhas a gente faz de forma totalmente automática? Aí, então, tirar do automático, trazer para o racional e liderar as próprias escolhas, tomar as rédeas. Então, no momento que eu abriria uma embalagem, eu vou descascar uma fruta. No momento que eu pegaria mais um e não preciso, eu vou me movimentar em outro sentido, eu vou fazer outra coisa. Ocupar meu tempo em outra forma. Buscar a qualidade de vida também no sentido de saúde mental, né? Buscar auxílio sempre que necessário, né? A gente não foi feito para ficar sozinho e esse isolamento social tem nos afastado tanto, né? Verdade. Então, buscar realmente uma rede de apoio, conversar com pessoas sobre esse objetivo, realmente trabalhar esse suporte, fazendo com que isso se torne possível. Não fazer aquela coisa assim, vou fazer sem contar para ninguém, porque se eu vacilar ou se eu cair, ninguém vai saber. Exatamente. Gerar compromisso, isso gera responsabilidade e daí assim a gente vai crescendo. Até uma parceria, né? Se você tem alguém que também precisa perder peso, um marido, um amigo, um colega, você sabe, faz uma parceria. Um vai incentivar o outro, um vai ajudar o outro, um faz exercício com o outro. E a questão dos exercícios também, né, Ângela? Porque as pessoas, elas, como você mesmo falou, a mobilidade ela ficou muito limitada em razão da pandemia. Mas as pessoas precisam fazer o exercício. Não é só diminuir a quantidade que você ingere ao dia, mas você precisa gastar mais. É isso que as pessoas precisam ter. Então, isso vai fazer não só perder peso, como também trazer toda uma oxigenação, uma saúde, uma fisiologia melhor. E isso tudo vai fazer com que esse equilíbrio que a gente tanto busca seja alcançado, né? Sem dúvida. Quando a gente começa a movimentar o nosso corpo, nós produzimos hormônios e neurotransmissores que trazem sensação de bem-estar. Então, para aquela pessoa que está sofrendo com ansiedade, uma atividade física, por mais que no começo é tão difícil sair do sofá, se movimentar inicialmente, porque o nosso corpo, pensando historicamente, a trajetória toda de vida, ele foi feito para poupar energia. Então, é antinatural para nós muitas vezes. Gastar energia. Gastar energia. À toa, vamos dizer. Exatamente.
Exatamente. Então, quando a gente começa esse processo, aos poucos, tornando isso um hábito, porque um hábito não se cria no momento da decisão, ele se cria na prática, no movimento. Aí a gente começa a produzir esses neurotransmissores, esses hormônios, melhora a qualidade de sono, melhora bem-estar, autoestima, a questão de autoimagem, o próprio autocuidado, aquela sensação depois do exercício, que não acontece antes, né? Vai acontece depois, você fica feliz da vida, nossa, olha quanto que eu queimei aqui, aí você fica contente, mas antes não vai ter. Então você precisa fazer para poder você ter aquela a sensação de que eu fiz por mim, né? Isso. E essa questão de autocuidado, a gente precisa levar isso muito a sério, porque não é egoísmo. É uma questão de realmente honrar a criação, né? De cuidar do templo do Espírito Santo. E quando a gente traz isso nessa perspectiva, a nossa responsabilidade aumenta, porque o nosso corpo é único, não dá para trocar. Não. E precisamos cuidar dele. Né? Precisamos, não dá, hoje ele não tá bom, vou pegar outro, né? Ou começou a dar problema, vou vender esse, Não né? tem como. Não tem. Então a gente precisa cultivar realmente esse auto-amor, esse autocuidado, porque realmente é o que a gente tem e é o que nos possibilita a vida, né? E você pode falar também um pouco, Ângela, sobre a questão de pessoas que, assim, têm algum problema já de saúde. Tem pessoas que elas já vivem uma diabetes, um colesterol, uma hipertensão, até mesmo um câncer, um nódulo, situações ali que fisiologicamente traz uma fisiopatologia, mas que elas podem ali, através da alimentação, ter isso melhorado. E as pessoas às vezes valorizam tanto um medicamento, um tratamento, aquilo que é farmaco, aquilo que é química, mas não valorizam a alimentação, que é primordial para uma saúde, até mesmo para quem já tem uma patologia instalada, né? Sem dúvida, a nutrição, ela é a única função vital na qual a gente exerce a nossa escolha. Exatamente. Então a gente não precisa mandar o organismo funcionar, ele faz isso sozinho, mas a nutrição é a gente que escolhe. E nós nos nutrimos de nutrientes, não de calorias, então a gente muito tempo fica perdendo, contando calorias, esquecendo que nossa nutrição depende de nutrientes, né? E na questão de doenças, de patologias, o primeiro ponto de qualquer tratamento deveria ser ajuste nutricional. Exatamente. Esse é um ponto que é uma bandeira que eu levanto, que as pessoas às vezes valorizam tanto um remédio. Não, eu vou tomar um remédio, esse remédio aqui vai me curar, esse tratamento aqui vai me curar. Mas é primordial a alimentação, você tem que ter esse equilíbrio, né, na alimentação. Sim. Quando a gente pensa dessa forma, a gente entende que a nutrição, ela trata a pessoa, a causa, né, o cerne da questão. Exatamente. A medicação, ela trata a doença. Exato. Então, quando a gente consegue trabalhar isso, né, eu preciso nutrir o meu corpo para que eu tenha nele todas as ferramentas que ele precisa para se regenerar, para se reerguer, para se tratar. E o nosso corpo tem esse poder e é impressionante as coisas que a gente vê, né, o poder da nutrição, porque foi uma criação perfeita mesmo. E a gente muitas vezes acaba esquecendo disso e muitas vezes acaba entendendo de forma totalmente errada, considerando que é o medicamento que vai fazer esse tratamento. Então, o primeiro ponto, né, a maioria dessas doenças, né, hipertensão, dislipidemia, que é o colesterol alterado, diabetes do tipo 2, por exemplo, são doenças adquiridas. Em razão da má alimentação. Então, se a gente não mudar a alimentação e ficar tratando o sintoma, você só está tapando o sol com a peneira. E só prolongando aí um sofrimento que você pode encurtar e se ver livre dele, de fato. Porque é possível. É possível através dos medicamentos, claro, é possível através do tratamento, claro, é possível através da fé, mas tudo isso, como você mesmo falou, somos templo do Espírito Santo, então nosso corpo foi feito pelo Criador para ser perfeito, e Ele nos deu tudo também para que pudéssemos nutri-lo, ou seja, toda alimentação que foi dada por Ele, e não pelas embalagens, pelo aquilo que é. Claro que ninguém vai viver sem aquilo que é industrializado, ninguém está dizendo isso, você vai fazer uso, vai, mas não isso ser a base da sua alimentação. Se você quer comer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, claro, a vida é para ser vivida, mas a gente tem que fazer a base da nossa alimentação aquilo que foi dado por Deus, né, Ângela? Sem dúvida. A exceção não nos define, né? O que nos define é a regra. O que a gente faz no dia a dia. Então, uma comemoração, né, que vem de comer, um evento, uma festa, tudo é possível, né? A gente pode trabalhar com equilíbrio. Com certeza. Então, a gente consegue ter qualidade de vida e prazer no comer. Prazer ao mesmo tempo. Ângela, foi um prazer te receber aqui. Prazer, que Deus abençoe. Você que precisa aí de uma ajuda nutricional, você tem aí também as redes sociais da Ângela, o contato, tenho certeza que você vai ter aí o prazer de tê-la, com certeza te auxiliando nesse tratamento se você quer mudar de vida. Mas dê o primeiro passo. O primeiro passo é o mais importante.